segundo volume. Capítulo 23. Vampiro. Quando Gonçalo se curvava para soerguer o corpo do fazendeiro e arremessá-lo no meio das chamas, um vulto emergiu da sombra. João Fera estava em face dele. Recuou Sussuarana de um salto, e sacou da cinta a pistola que desfechou sobre o inimigo a queima-roupa. Não acertando o primeiro e segundo tiro, puxou da katana. E começou a esgrimi-la cortando o ar. O capanga avançava lento, mudo, sombrio, sem arma em punho, nem sequer um gesto de ameaça, que, todavia, era ele Gonçalo, apesar de armado, quem recuava diante daquele vulto impassível. Afinal, o pulso do Sussuarana, fatigado de cutilar o vento, afrouxou. Não teve ele tempo de pressentir o perigo, escolhido pelas espáduas girou no ar e foi abater-se no canavial abrasador onde o arrojara o braço pujante de João Fera, que antes de arremessar o corpo, o havia estrangulado. Nesse momento conseguirá erguer-se Luiz Galvão. Recobrando gradualmente os sentidos, observar o fazendeiro o fim da luta, e compreendera que devia a existência a João Fera. Este fitava a labareda que envolvera o corpo do Sussuarana. Espessa e carregada de grosso fumo, a chama se arrastava como a jiboia que lambe a presa para tragá-la, mas outra vez ligeira e farfalhante desprendeu-se no ar como a língua da serpente, e, fendendo-se mostrou no meio do brasido o corpo já calcinado do fanfarrão. Um sorriso de feroz volúpia franziu os lábios do capanga, que ficou um instante absorto naquele intenso prazer. Recobrado afinal, voltou-se com a ideia de correr além, e deu com Luiz Galvão, que estendia-lhe a mão. Você me salvou, João. Obrigado. Salvei-te, mas não sabe por quê. Respondeu o capanga com a fala soturna, cravando um duro olhar no semblante do fazendeiro. Este ia responder, João atalhou. Livrei-o de morrer, porque sou eu quem o há de matar, quando chegar sua hora. Lançando-lhe estas palavras com desprezo, voltou às costas o capanga para afastar-se dali. Tanto mal quer-me você, João? O bugre estacou sofreado por uma força íntima que ele tentava resistir, depois de curta hesitação, arrojou-se em frente do fazendeiro para dizer-lhe com a voz dilacerada pela cólera. Mais de 100 vezes já eu teria cravado em teu coração esta faca, se não fosse aquela que está no céu, e a filha que deixou na terra. Vê que raiva sinto eu quando me lembro que tu ainda vives. Rangiam os dentes do capanga, e, todo ele convulsou de furor, ameaçava o fazendeiro com a sanha de um tigre. Ainda desta vez, porém, conseguiu dominar-se. Arrebatando-se ao ímpeto que já o arrojava sobre Luiz Galvão, deitou a correr por um carreador que invadira um incêndio, e desapareceu por baixo das abóbadas formadas pelas chamas. Com antecedência fora João Fera sabedor da trama urdida pelo Barroso. Desde que o Chico Tingual advertira do perigo, o bugre, sempre alerta, redobrara de vigilância e não perdeu mais de vista a seus inimigos. Assim havia surpreendido o segredo da maquinação de Barroso, e naquela manhã assistira, oculto no mato, à última combinação entre os cúmplices. Já tinha o capanga na cinta o dinheiro preciso para desempenhar sua palavra, e esperava o momento de ajustar contas com o Barroso. O plano horrível excitou a ferocidade dessa alma, desde algum tempo sopitada pela influência de Berta. Que esplêndida vingança não lhe preparava o inimigo com o terrível incêndio, que ia servir-lhe, a ele bugre, de fogueira de São João para divertir-se também naquela noite de tanto folguedo? A desolação e a ruína o deleitavam, já ao calor das chamas, ouvindo resfolgar a labareda e agonizar os infelizes por ele arremessados ao fogo, ele sentia a inebriação da morte, e sua alma esvoaçava como a do vampiro, sobre os destroços do incêndio. Desde o começo, acompanhava ele a realização da trama, e vira o Gonçalo postar os companheiros, atear o fogo no canavial, e emboscar-se à espera do fazendeiro. A princípio nem lhe passará pela mente livrar Luiz Galvão da morte que o ameaçava, mas a ideia de que Berta, ignorando a verdade, podia atribuir a ele esse assassinato, o estremeceu e impôs-lhe a dura necessidade de salvar o homem a quem mais odiava. Escapara de chegar tarde, porque se demorará um instante em agarrar Monjolo. O africano, vendo Faustino atado de chofre como um feixe de sapé e pinchado ao fogo, escafedeu-se, mas, a pequena distância, caiu arpoado pela faca do bugre. Empurrando esse trambolho ao fogo, correrá então o bugre ao lugar em que havia deixado o Gonçalo de espreita,
e onde acabava de passar a última cena. Agora lá ia à busca do Barroso, que devia estar do outro lado do canavial, pronto a aparecer no momento preciso, e ao sinal convencionado, para representar a farsa, que havia de rematar o drama sanguinolento. Quando João passou pela orla do canavial e que a chama bateu-lhe em cheio no semblante, Barroso o reconheceu e fugiu espavorido. Mas o capanga ia-lhe no encalço, e infalivelmente o alcançaria. Esbaforido, prostrado de cansaço e de terror, o miserável se deixará cair em um fojo coberto de juncos e moitas, e, resignado, esperou a morte, que ele sentia aproximar-se no passo rápido do bugre. Nesse momento chegava Miguel, que a meio caminhou de casa e surpreendido com o clarão do incêndio, voltará a correr na direção das Palmas. Por um impulso generoso parou para defender o perseguido, e João Fera esbarrou de rosto com ele. 3 vezes o bugre arremeteu e 3 vezes o brioso mancebo tomou-lhe o passo, resolvido a sacrificar-se antes do que deixar consumar-se o crime. Deixe-me passar, moço. Bramiu o capanga rangindo os dentes. O que eu sinto, monstro, é não ter uma arma para castigar-te. Rugiu o bugre, e saltou sobre o mancebo, que o esperou calmo e resignado a tudo, mas sem recuar o passo. Salvou um grito de Berta. A menina tinha acompanhado de perto a Miguel, deixando atrás Nhatudinha, que não a pudera seguir. Ouvindo a voz da menina, o capanga como se o espancasse a cólera celeste, disparou pelo campo fora e desapareceu.